Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, está chegando mais um programa Sem Reação ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, no canal 2, falando para toda a Baixada Santista, através do canal 11 da NET e também pela TV Unisantos, o HF 40. Ontem no Valongo nós tivemos, olha, essa questão da discussão do VLT na nossa cidade realmente decepciona pela maneira como a MTU tenta jogar, empurrar a goela abaixo para nós, todos os moradores da Baixada. Esse projeto foi feito nas coxas, foi feito no Google. Eu me recordo que, pode soltar o vídeo, viu? Eu me recordo que no início, há 2 anos atrás, eu fui um dos primeiros a observar que o projeto continha incorreções gravíssimas, como, por exemplo, passar dentro do Rebouças, fechando a Avenida Fernando Costa. E aí, nesse projeto que nós estamos vendo, é muito bonito, o PowerPoint aí é muito bonito, mas a verdade é que tem erro crasso. Primeiro, não atende a área continental de São Vicente. Mais de 150 mil moradores da área continental, muitos deles, a grande maioria que trabalha em Santos, não serão atendidos pelo VLT. O que é um contrassenso. A gente não consegue ter uma janelinha com o meu rostinho lindo, não, né, Gi? Já em algum, se não der, então coloca aqui, por favor, dá para ir passando aqui. Sabe por quê? É importante, enquanto eu estou comentando, as pessoas destacarem aqui esse projeto, mas é importante destacar o seguinte: o início do VLT, ele vem a partir do TIM, que era o transporte intermetropolitano, que vinha pela linha férrea, compartilhava com os vagões de carga. Descia ali na Ana Costa e os moradores todos se utilizavam desse sistema para acessar os vários canais. Venderam a área, que era a área da FEPASA, foi vendida, se construiu lá um hipermercado, e o dinheiro dessa área, ela foi transferida por uma conta, e na época, olha, nós vamos construir aqui um sistema para trazer a população de São Vicente. Então é um verdadeiro estelionato que estão fazendo. Primeiro, não atende à origem da discussão, que era a extinção do TIM e a criação de um sistema que trouxesse a população da área continental de São Vicente. Primeiro. Então, inclusive ontem eu fui obrigado a ouvir nessa reunião. Ontem eu me exaltei, viu? Ontem, olha, apesar de estar lá no Valongo, eu me exaltei com o representante da MTU, que não conhece o projeto, desconhece nomes de ruas, não sabe bulufas. Ainda tive que ouvir um outro lá, um gerente de São José dos Campos, que, não, mas eu moro em Santos. Ele pode morar mas não está vivendo a realidade do que nós estamos passando hoje aqui na região. Esse projeto é um projeto descabido. A Conselheiro Nébias, por exemplo, você vai ter um problema sério na Conselheiro Nébias. Na Conselheiro Nébias vai haver a faixa do VLT e apenas uma faixa de rolamento. Vai ser proibido estacionar veículos. Eu quero ver, quando estiver passando um VLT, um táxi para parar, um carro para descer um idoso. Na Conselheiro Nébias, próximo a Azevedo Sodré, por exemplo, você tem ali diversos prédios que são conjuntos médicos. Se nós temos quase 50% da população de idosos, nós vamos ter um grande transtorno na cidade. O VLT, no formato que... E aí a pergunta, mas está criticando? Não, eu estou criticando porque eu sou contra. Minha posição é contra.
o formato que foi apresentado, se não houver alterações drásticas, eu sou contra. Nós estamos levando a população do Canão para a Ponta da Praia, só quem não mora em Santos faz uma opção dessa. Que a população ela se locomove, todos nós sabemos, da praia para o centro. Um outro ponto, olha, eu elenquei uma série de situações que são controversas, né? Eles dizem, mas vai ter de 6 a 7 segundos que vai passar um VLT. Só que eles esquecem a quantidade de composições que vão, a frequência das composições. E um outro aspecto que me chamou a atenção é um tema importante, que são os canais, a interferência nos canais, não é? Ficou uma dúvida se serão pontes, não é, sobre os canais ou não. Essa dúvida não foi tirada porque eles não sabem explicar. Agora, eu estou com um documento aqui e pode ser que o VLT seja interrompido o início da sua construção. O arqueólogo Manuel Gonzalez, nosso companheiro aqui da emissora, o Manuel Gonzalez, ele deu entrada no Ministério Público pedindo a suspensão dos inícios dos trabalhos baseado na falta de uma pesquisa arqueológica mais adequada. O que a gente precisa discutir, não é, nessa questão da arqueologia é que nós vivemos numa região que foi o início da colonização do nosso país, não é? Santos, São Vicente são cidades tradicionalíssimas e que merecem esse respeito. Eu estava assistindo ontem. Alguém vai achar curioso essa preocupação com a história, né? Mas eu estava assistindo ontem. Você assiste esses canais da NET, né? Os canais de Discovery, essa coisa toda, e você vê como em outros países se dá um valor inestimável para a história, para o registro. Você quer falar para os seus filhos, para os seus netos, você quer apresentar, mostrar a história. E isso não está acontecendo aqui, então vamos passar por cima de diversos sítios arqueológicos. Então, parabéns ao Manuel Gonzalez. Ontem fiquei decepcionado com essa reunião, a apresentação, inclusive acho que até o Frei André ficou bravo lá, que uma hora lá eu discuti com o rapaz. Eu falei, olha, se você não sabe, se você desconhece, se você não conhece, não apresente um projeto, porque nem em faculdade, nem a apresentação de um simples trabalho de faculdade, há tanto desconhecimento como vocês estão apresentando aqui. Fica registrado aqui a minha indignação. E um outro assunto que eu queria comentar, nós temos as fotos do Frei Chiquinho, nós separamos a foto dele, sabe por quê? O Frei Chiquinho comemorou 81 anos, quero deixar aqui o meu abraço, e os organizadores fizeram uma máscara com a foto dele. Puxa vida, olha que legal isso, né? Olha o Frei Chiquinho, o Frei não, o Padre Chiquinho, uma pessoa sensacional. Ele não tem 81 anos, o Padre Chiquinho é gato, o Padre Chiquinho é gato, o Padre Chiquinho deve ter o que, uns 70, se tiver. Então fica aqui o nosso abraço ao Padre Chiquinho. E um outro assunto que me chamou a atenção e que eu quero comentar, nesta manhã a Polícia Federal desencadeou a Operação Concutare. É uma operação que atingiu Rio Grande do Sul e Paraná e foi deflagrada, cumpriu 18 mandatos de prisão de pessoas suspeitas de participar de uma rede de concessão ilegal de licenças ambientais. Foram presos servidores públicos, empresários e consultores ambientais que participavam do esquema, segundo a Polícia Federal. O secretário de Meio Ambiente estadual, o ex-secretário de Meio Ambiente estadual do Rio Grande do Sul e o secretário municipal do Meio Ambiente também foram presos. No caso, o secretário municipal de Porto Alegre, o Luiz Fernando Zaquia. Também foram presos diversos outros envolvidos. E essa questão, olha, nós temos que passar limpo, porque a questão ambiental no Brasil se tornou uma moeda de troca. Nós tivemos agora, recentemente, a Operação Porto Seguro, que identificou irregularidades em projetos que envolviam a área portuária, não é?
inclusive Tecon, de diversos empreendimentos. E o que a gente percebe, eu me recordo, lá em Florianópolis também estava tendo esse problema com a construção de um grande resort que não tinha as licenças ambientais necessárias. Me preocupa a forma como hoje a questão ambiental está sendo levada no país. Né? Eles estão se utilizando das dificuldades que a legislação ambiental prevê, e essas facilidades acabaram sendo vendidas, vamos dizer assim, porque, na verdade, a legalização de um projeto passou a ser do município. Quem legaliza um projeto ambiental é o município. O município tem esse poder. Foi delegado aos municípios essa função. Eu acho que aí está um grande problema. Né? Nós estamos acompanhando, por exemplo, aqui na Baixada Santista. Vou contar aqui um caso pontual, um problema ambiental pontual e que é motivo de brigas, de manifestações, de ações na justiça e que não leva a nada, que é a questão dos armazéns de grãos que estão no final da Avenida Mário Covas, não é, próximo ali ao mercado de peixe, que é o chamado corredor de exportação. Quer dizer, primeiro construíram silos em lugares inadequados, não é? Ali deveria ser um local privilegiado. Enquanto jogaram o Concais, não é, o transporte de passageiros, para um lugar inadequado, e o corredor de exportação também num lugar... É impressionante a falta de planejamento com as coisas públicas nesse país. Mas nesse caso, a Codesp errou e errou feio. Não é? Não sei nem se teve gente que levou dinheiro, mas que errou feio. E aí a repercussão ambiental desse erro reflete nos moradores hoje da Ponta da Praia que sofrem. Eu morava no Canal 6. No Canal 6 você já sentia aquele forte odor cítrico, não é? Que você não consegue identificar, parece cocô, não é? Uma coisa, um cheiro ruim que invadia todas as casas. Além desse cheiro, não é só o cheiro, não é só o odor, ele vem com uma fina camada de poeira, não é? Que é a movimentação de todos os grãos, e também tem a parte da laranja, viu? Muita gente não sabe, mas também tem a parte da laranja, tem a parte dos grãos que promovem essa queima de gás, e a CETESB não consegue resolver o problema. E aí que mora o perigo. Que curioso, né? Se fala tanto em questão ambiental e não conseguem dar fim a um problema que se arrasta há mais de 20 anos, que é o forte odor. Antigamente a Ponta da Praia era conhecida pelo odor da marisia, né? A gente sentia aquela marisia, mas é um odor natural. Hoje não. Hoje você sente o forte cheiro do grão, não é? Dessa queima natural que acaba acontecendo. E aí a população sofre com rinite, com alergias, e a CETESB inoperante não consegue resolver esse problema. Realmente é de chamar a atenção a falta de capacidade técnica de multar, de proibir a ação de um produto irregular. Nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco eu quero falar sobre maioridade penal, um problema sério que ou nós enfrentamos de verdade ou nós vamos ser comidos pela marginalidade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor
O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo no Ação em Reação, sempre pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. E também pela TV Unisantos, UHF 40, para toda a Baixada Santista. Gisele, aqui, vou dar uma de Datena lá, não, é o Marcelo Rezende, né? Quem é que falava aqui na tela? Datena, agora já mudou. Olha só, uma triste notícia, momento que nós temos que ter de reflexão do que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa jovem, a dentista Cíntia de Souza, minha idade, 47 anos, que veio a falecer de forma brutal, não é? Incendiaram a dentista. Uma quadrilha composta por 6 elementos que atuou em São Bernardo do Campo e que foi identificada pela polícia. E até fazer aqui uma reflexão, né? O doutor Bueno, que era o até então delegado seccional de Santos, está lá em São Bernardo, foi um dos que integrou a ação de combate a esse crime hediondo, né? Eu fico até numa situação difícil de chamar de jovens, né? Os marginais, esse aí então pintou o cabelo de loiro, não é? Para tentar disfarçar, mas esses marginais, eles invadiram o consultório. Nós todos já acompanhamos pela grande mídia, não é? Os acontecimentos. E a discussão que nós temos que trazer nos dias de hoje é a maioridade penal. Por quê? Essa quadrilha é composta por 6 marginais, 2 deles são menores de idade e já assumiram o atentado, não é? Já assumiram o crime dizendo que foram eles que incendiaram a dentista. Um, inclusive, ficou ameaçando, jogava álcool na dentista e ficava ameaçando com o isqueiro. O que a discussão dos dias de hoje, eu acho que deve ser isso parte não só do poder público, do Ministério Público, deve partir também do Legislativo, das autoridades municipais, da sociedade. A maioridade penal muda ou não muda no Brasil? Hoje, um marginal como esse, 16 anos, colocou fogo numa pessoa, ele fica impune e pode voltar à sociedade para cometer outros crimes. 18 anos, ele é preso. Ah, mas falta 15 dias para fazer 18 anos. Não importa, ele é menor de idade e fica fora das sanções que deveria receber. E é aí que nós temos que discutir o que nós queremos para a nossa sociedade. Enquanto os marginais puderem se esconder através de uma maioridade penal, nós vamos ficar à mercê de crimes hediondos como esse e que tem a participação de maiores de idade, tem a participação de menores de idade que, na verdade, são menores só na idade, porque já têm consciência dos seus atos, e nós vamos ficar à mercê da marginalidade. Daqui a pouco ninguém pode sair de casa, daqui a pouco você não pode receber ninguém em casa, daqui a pouco, mais ainda, nós vamos ter que nos refugiar em fortalezas, com câmeras, com identificações. Quer dizer, a sociedade está ficando refém da marginalidade, a sociedade está ficando refém de pilantras, bandidos, como esses que queimam uma pessoa viva. E eu sempre, se colocar você se imagine hoje numa situação como essa dentista passou.
Você se imagine hoje na situação que o casal de turistas passou no Rio de Janeiro. Você se imagine quantos crimes hediondos acontecem diariamente no nosso país e os marginais se refugiam atrás da tal da maioridade penal. Eu acho que nós temos que mudar isso. Nos Estados Unidos, em outros países, o crime não existe a referência da idade. Existe a qualificação do crime. Não dá para entender mais adolescentes e, em alguns casos, infelizmente, crianças serem instrumentos do crime e ficarem impunes. Ou nós, ou o poder público toma para si essa responsabilidade, e que não vai acontecer, porque infelizmente o poder público não consegue cuidar da saúde, não consegue cuidar do trânsito, não consegue cuidar da educação, vai cuidar da segurança? Vai cuidar de crianças e de adolescentes que estão sendo cooptados pelo crime organizado? Não vão conseguir. Então nós temos que nos unir, ampliar essa discussão, criar mecanismos para cometer um crime como esse. Tem que haver punição, maior de idade ou não. Maior de idade ou não, deve haver punição. Nós temos países que punem de acordo com a qualificação do crime. E esse crime é muito claro. O camarada sabe que é só pôr fogo é só queimar a mão que ele vai sentir a dor de um atentado como esse. Portanto, nós temos que começar essa discussão, nós vamos começar essa discussão aqui no programa, quanto à maioridade penal. Nós não podemos deixar passar desapercebida esta situação, e acho que essa dentista ela tem que se tornar uma referência, infelizmente, e a sociedade é assim, alguns perdem a vida, foi assim na ditadura, foi assim nas principais revoluções, não é? Os mártires. Nós temos que pôr um ponto final nisso. E espero que a memória da Cíntia de Souza e de seus familiares possa ser respeitada através da justiça. Só isso que a sociedade pede, justiça. Quero mandar um abraço especial, meus amigos sempre atentos pode ser o restaurante Boqueirão Express Grill primeiro? Restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quem também nos apoia é o Incatep, viu? É, meu amigo João. O João que está exportando mão de obra, qualificação de mão de obra para todo o mundo. Até o Paul vai largar as câmeras e diz que vai ser operador de RTG nos Estados Unidos. Grande Paul. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Depois eu vou pedir, viu, Thaisa? Amanhã ou depois, coloca um trechinho onde tem os simuladores, começa pelos simuladores, para as pessoas que estão em casa conhecerem os diversos simuladores que o Incatep oferece. E mandar um abraço para o meu amigo Fábio Garibe, até a Thaisa vai ligar para ele hoje, porque o Fábio me ligou na sexta-feira, me dando a notícia que a Ozan renova o seu contrato de apoio ao Programação em Reação. Estou muito feliz, mandar um abraço para toda a família Ozan, para o Manolo, para toda a sua equipe e também ao meu amigo Fábio Garibe. A Ozan continua com Programação em Reação, são muitos anos aí de confiança e a gente fica muito feliz. 32288000, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Thaisa, manda para o Fábio Garibe um pote de gel, vamos renovar o estoque de gel do meu amigo Fábio Garibe, ok? Quanto tempo nós temos para encerrar o programa? 3 minutos. Então, nesse encerramento de programa, quero deixar aqui uma reflexão importante quanto o que nós queremos para a nossa sociedade, não é?
Eu não tenho filhos, mas muitas pessoas, eu faço essa reflexão. Até nessa semana recebi a visita do meu primo Braulio, que mora em Florianópolis, com a sua filhinha de meses, não é? E eu fico pensando o que nós queremos para a nossa sociedade, o que nós queremos para o amanhã. Não é? Se a sociedade junta não se movimentar agora, não ser solidária, não cobrar das autoridades, não cobrar do poder público, não cobrar de quem tem a obrigação, são os políticos. Quem tem a obrigação de cuidar da nação são os políticos, porque são eleitos para isso. Nós estamos perdidos. Eu fiquei revoltado. Em São José dos Campos, o vice-prefeito teve um aumento de quase 100%, cento e poucos por cento, de R$9 mil, foi para R$21 mil por mês. Então, nós temos que repensar o que nós queremos para a nossa sociedade. Se não, hoje é a dentista que está lá longe, está em São Bernardo, amanhã é a dentista que está em Cubatão, depois de amanhã a dentista que está na Praia Grande, depois de amanhã a outra dentista que está em São Vicente, amanhã a dentista que está ali no Gonzaga, e um dia vai chegar até nós. Então, nós temos que dar um passo à frente, ser solidários a essas famílias que sofrem com esses crimes hediondos, e dar um ponto final nessa questão da maioridade penal. Partir para um outro problema. Mas o primeiro problema, dar fim a esta impunidade que a Constituição brasileira permite. E eu quero fazer aqui uma referência, pode ser na geral, por favor. Eu quero fazer aqui uma referência ao ex-deputado federal Vicente Cassione, que há 10 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, trouxe a proposta da diminuição da maioridade penal para 16 anos e foi linchado quase que vivo. Eu até gostaria, se a Thaisa puder ligar para o Vicente Cassione e trazê-lo ao programa essa semana, a semana que vem, para discutirmos isso. O Cassione apresentou o projeto para diminuir para 16 anos a maioridade penal. Se o cara pode votar, se o cara pode fazer filho, se o cara pode casar, por que não pode pagar por um crime hediondo? Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.